Terceira e última parte: assentamento e sagração. Vamos dividir isso em 3 subpartes: unidade religiosa, solo sagrado e lar. Sobre a subparte unidade religiosa, 3 pontos. Vamos falar sobre a prece de falecimento e a prece de elevação espiritual. A segunda subparte, solo sagrado, também compreende 3 pontos: assentamento e sagração de espírito novo, assentamento e sagração de antepassado e Sorensage. A terceira e última subparte, que é sobre o lar, também compreende 3 pontos: Mitamayá, assentamento e sagração. Assentamento e sagração. Inicialmente se pergunta o que é assentamento e sagração. Assentamento para os messiânicos é um convite, um encaminhamento do espírito para que ele possa se elevar e assim proteger da melhor maneira seus descendentes e participar com eles na construção do paraíso terrestre. Uma vez assentado, o espírito passa a receber diariamente oferendas e, de acordo com a solicitação de seus descendentes, para eles são feitos cultos especiais. Sagração é o ato ou efeito de investir em uma dignidade por meio de cerimônias religiosas. Onde são realizadas as atividades de assentamento e sagração? As atividades de assentamento e sagração são realizadas, além de no cemitério, também são realizadas em 3 lugares: unidade religiosa, solo sagrado e lar. Mais especificamente, no altar da unidade religiosa, Shinreisha, que é o santuário dos espíritos de pessoa recém-falecida, e Soreisha, santuário dos antepassados. Isso tudo relacionado aos solos sagrados, né? O Mitamayá já não, é relacionado ao altar dos ancestrais, é relacionado no lar. A rigor, na unidade religiosa, só se tem prece, oração. Meixo Sama vivenciou alguma necessidade de assentar ou sagrar alguém? Meixo Sama contou que sua esposa ficou gripada e começou a ter tosses violentas e muito catarro misturado com sangue. Por isso viu que eram sintomas de tuberculose. Ao realizar exame espiritual, constatou que se tratava de um encosto de um espírito que havia falecido há mais ou menos 1 ano. Perguntando o desejo do espírito, ele disse que enquanto vivia, seu pai, que era um sujeito muito pobre, depois de sua morte nem sequer fez oraça. Oraça, nós vamos chamar de ofício religioso de assentamento e sagração dos antepassados, vamos chamar de oraça. Por isso ele não tinha onde ficar e seu sofrimento era insuportável. Então encostou porque queria que alguém fizesse ofício por ele. Meixo Sama disse: eu aceitei de bom grado e lhe disse: hoje está muito tarde, por isso farei isso por você amanhã à noite. Mas como você encostado neste corpo, quer dizer, no corpo da esposa de Meixo Sama, ela ficou sofrendo. Por isso, vou lhe fazer uma oração. Assim que ela terminar, afaste-se imediatamente dela. Ele concordou e, ao concordar e terminada a oração, a esposa de Meixo Sama, sem saber de nada, ficou normal, como se nada estivesse acontecido. E Meixo Sama disse ainda: a pessoa que recebe o encosto naturalmente fica como se tivesse tuberculose. Como as pessoas em geral não percebem isso, pensam que pegaram o vírus da doença, e os médicos também afirmam isso. Ele recebe tratamentos e mais tratamentos até morrer. Antepassado pode ser cultuado em vários lugares simultaneamente? A resposta é afirmativa, pois de qualquer lugar onde se ora, é o pensamento de quem está realizando a oração que se transporta a uma das 180 camadas do mundo espiritual, onde o espírito que está sendo cultuado se encontra. Obviamente, os antepassados cultuados em local que tem mundo espiritual mais elevado recebem maior luz. Para que cultuar antepassados em unidade religiosa, lar e solo sagrado? Quando está no mundo físico, às vezes, além da moradia, não se tem também uma casa de veraneio?
Constantemente não se tem diversos locais de estadias como igreja, casa, empresa, ou seja, a de nossa fé, nossa família, nosso trabalho. Pois bem, quando se está no mundo espiritual, também temos a terra da linhagem da fé, desta nossa última reencarnação, que fica o quê? No altar da unidade religiosa. Temos também a terra da linhagem familiar dessa nossa última reencarnação, que é o Mitamaiá. E a terra natal das nossas almas é o Santuário do Solo Sagrado. Unidade religiosa, prece. Quais são os pontos essenciais nas preces de falecimento e preces de elevação espiritual para os antepassados feitas nas unidades religiosas? Toda prece para antepassado tem como pedido a Deus e a Meixo Sama que o ilumine para desapego e elevação. Está implícito em agradecer o que fez por nós durante sua vida terrena. Prece de falecimento. O que é uma prece de falecimento? É uma oração que deve ser oferecida em comemoração ao nascimento no mundo espiritual, equivalente à comemoração do aniversário do nascimento no mundo material. Como se deve fazer para que essa prece seja realizada? Preenchendo o formulário da prece de falecimento. Prece de elevação espiritual. O que é uma prece de elevação espiritual? É uma oração que deve ser oferecida aos antepassados por sentir saudade desapegada deles ou por intuir suas necessidades, como por exemplo de alimentação espiritual. Como se deve fazer para que essa prece seja realizada? Da mesma maneira, preenchendo um formulário de prece de elevação espiritual. Solo sagrado, assentamento e sagração de espírito novo. No budismo, quando as pessoas falecem, trata-se dessas pessoas como se elas estivessem vivas, oferecendo a ela 3 refeições diárias durante 49 dias a contar do dia seguinte do falecimento, como se fosse para que essa pessoa pudesse entrar no mundo espiritual. Assim, como existe um parto no mundo material, existe o parto no mundo espiritual. São 50 dias. No caso da Igreja Messiânica Mundial, qual deve ser o procedimento da família quando do falecimento de um ente querido? Deve ser solicitada a inclusão desse espírito no mundo espiritual messiânico. Nós fazemos o assentamento no santuário dos antepassados no mesmo dia em que recebemos a solicitação. Durante 50 dias, a contar do dia do falecimento, ele recebe diariamente o nosso servir, ao mesmo tempo que de 10 em 10 dias é feito um culto especial para oferecer oração e confirmar sua passagem para o mundo espiritual. Completados 50 dias, faremos outro culto para incluir o espírito já no seu tronco familiar. Uma vez assentado, o espírito passa a receber diariamente no solo sagrado oferendas. E de acordo com a solicitação de seus descendentes, para eles são feitos cultos especiais. Estas são cerimônias específicas que têm datas determinadas que os justificam, como aniversário de falecimento, etc. Já o servir é algo que fazemos diariamente pela manhã às 7h30 e à tarde às 17 horas, depositando no altar oferendas para que os espíritos possam usufruir delas. No solo sagrado do Brasil, esse servir é tarefa dos oficiantes e não há necessidade de participação de outras pessoas. Costuma-se designar por espírito novo ao espírito de pessoa recém-falecida, ou melhor, ao espírito que não completou 50 dias desde a data em que desencarnou. O assentamento e sagração do espírito novo no solo sagrado consideram que aspectos? 3 aspectos. Shireisha, Shireisaishi e cada 10 dias. O que é o Shireisha? Shireisha é o santuário dos espíritos das pessoas recém-falecidas. Ele fica localizado em solo sagrado. Sua finalidade é possibilitar que os espíritos novos dos membros que já realizaram o ofício de religioso de assentamento e sagração dos espíritos de pessoas recém-falecidas possam viver felizes no mundo espiritual, recebendo a luz protetora de Deus. No caso do solo sagrado do Brasil, onde ele fica localizado? O solo sagrado do Brasil
Ele fica localizado em Guarapiranga. Ele foi inaugurado em 1995 e consagrado em 1998. Possui lá um templo messiânico. Este templo messiânico ele é composto de 3 santuários. O de Deus, no centro. O de Meixo Sama, à esquerda. O dos espíritos recém-falecidos e antepassados, à direita. Logo, o Xireixa brasileiro fica à direita do templo messiânico em Guarapiranga. No Xireixa são assentados e sagrados os espíritos e linhagens solicitados através do Xireixa. Aliás, do Xireisash. Mas o que é Xireisash? Xireisash é o ofício religioso de assentamento e sagração do espírito de pessoa recém-falecida. Eu poderia dizer, em outras palavras, é oraça de pessoa recém-falecida. Como solicitar o culto de Xireisash? Esta solicitação deve ser feita através do formulário padrão de Xireisash. Tal pedido deve ser feito dentro do prazo de 50 dias de falecimento. Entretanto, quanto mais rápido for feito, mais imediatamente o espírito é assentado no solo sagrado e maior oportunidade de receber oração se terá. Bom, o assentamento, sagração de espírito novo no solo sagrado considera um aspecto cada 10 dias. O que significa isto? Após solicitação dos descendentes, os espíritos novos recebem um servir diário e cultos especiais de 10 em 10 dias, até o 50º dia de falecimento. Após completar 50 dias, é realizado o culto de assentamento do espírito no tronco familiar. Outra pergunta que é muito feita: por que são realizados ofícios de 10 em 10 dias até completar 50 dias? Por que não menos? É conforme nos ensina Meixo Sama. Esse é um período preparatório em que vai ser determinado o nível que o espírito vai ocupar no mundo espiritual. Esse nível depende das máculas e das virtudes da pessoa falecida. É também uma fase em que nós que ficamos neste mundo material devemos treinar o nosso desapego do espírito falecido. Ainda segundo Meixo Sama, os espíritos comuns normalmente reencarnam depois de 50 anos de falecido. Não se cultua todo dia porque o mais importante é elevar nossa espiritualidade desapegando-nos daqueles espíritos. Por isso, no início, fazemos oração de 10 em 10 dias. Depois, 50 dias, 100 dias. Em seguida, temos apenas o culto de 1 ano de falecimento, quase 9 meses depois. Outra pergunta. Se um espírito falece no dia 19 de agosto, ele será comemorado nos dias, ou seja, 10 dias depois, dia 29 de agosto? Depois mais 10 dias, no dia 8 de setembro? Depois 18 de setembro? Depois 28 de setembro? Olha, estes cultos são realizados normalmente nos dias 5, 15 e 25. O que nos oferece os cultos de 10 em 10 dias, não é? Mas é assim distribuído. Aquele que fizer a passagem do dia 26 até o dia 5, comemora-se no dia 5. Aquele que fizer do dia 6 até o dia 15, comemora-se no dia 15. Aquele do dia 16 até o 25, comemora-se no dia 25. Assim, aquele exemplo do espírito recém-falecido no dia 19 de agosto será comemorado nas datas 25/9, e não aquela que estava lá, 10 dias depois, 5/10, 20 dias depois, 15/10, 30 dias depois, 25/10, 40 dias, e 5/11, 50 dias. Assentamento e sagração de antepassado. Assentamento e sagração de antepassado no solo sagrado consideram 3 aspectos: o Soreixa, o Soreisash e Nensai Iressai e Sorei Taisai. O que é Soreisash? Aliás, o que é Soreixa? Na época de Meixo Sama, o culto aos antepassados era realizado diante da imagem de Canon de 1000 braços. Após a ascensão de Meixo Sama em 1955, Idai Sama tornou-se a segunda líder espiritual, sua esposa, e foi com ela que se deu grande ênfase à oraça. Por volta de 1956, antes da construção de um santuário dos antepassados, já eram cultuados os espíritos das vítimas da Segunda Guerra Mundial e dos familiares dos membros, é claro. E isso tudo era feito em Racônio.
Neste mesmo local é realizado o culto aos antepassados dos membros. Contudo, cada vez que se realizava esse culto, o estado de ânimo e a saúde de Nidai-sama se alteravam. Ela então intuiu que, ao serem chamados de volta ao mundo espiritual, muitos espíritos não iam embora e se assentavam sobre ela, causando-lhe alterações. Em decorrência disso, em 1958, ficou clara a ideia da necessidade de se construir um santuário de antepassados no solo sagrado. Em outubro do mesmo ano, Soreisha foi concluído e nele passou a ser realizado o culto aos antepassados. Soreisha é o santuário dos antepassados, localizado em solo sagrado. Sua finalidade é possibilitar que os antepassados dos membros que já realizaram o Orasa possam viver felizes no mundo espiritual, recebendo a luz protetora de Deus, pois é desse modo que eles serão salvos e sua linhagem beneficiada. O templo messiânico em Guarapiranga, como se havia comentado anteriormente, ele é composto de 3 santuários. Lembra? Deus no centro, Meixo-sama à esquerda e os espíritos recém-falecidos e antepassados à direita. Os assentamentos neste santuário à direita estão assim distribuídos. Vocês devem estar observando aí que tem o santuário dos antepassados, Soreisha, e tem o santuário dos espíritos de pessoa recém-falecida, que é o Shireisha, que nós já falamos. E vocês reparam só, que cada um deles tem um lugarzinho para eles. Tá? No Soreisha, são assentados e sagrados os espíritos e linhagens solicitados através do Soreisashi. O que é Soreisashi? Soreisashi é o ofício religioso de assentamento e sagração de espíritos e das linhagens dos ancestrais e antepassados intimamente relacionados com as famílias dos membros de acordo com a liturgia da Igreja Messiânica Mundial. Em japonês, Soreisashi, significa culto aos espíritos do antepassado, pois Sorei quer dizer espírito de antepassado e Sashi quer dizer culto. Os Orasas são realizados nos dias 28 pelos oficiantes no solo sagrado, todo dia 28. Os tipos de culto existentes são, além do que nós já vimos, o culto de assentamento do espírito de pessoa recém-falecida, o Shirei-sashi, culto a cada 10 dias de falecimento e ofício religioso de assentamento e sagração dos ancestrais, que é o chamado Sorei-sashi. Além desses 3, nós temos o culto de aniversário de falecimento, que é chamado Nensai, o culto de sufrágio, que é chamado Ireisai, e o culto mensal aos antepassados. E temos, finalmente, o culto às almas dos antepassados, que é chamado de Sorei Taisai. Mas o que é Nensai? Nensai é o ofício religioso de aniversário do falecimento de 100 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 e 100 anos de falecimento, até completar 1000 anos. O espírito é sufragado a cada 50 anos. Após 1000 anos, o sufrágio é feito a cada 100 anos. Eles são realizados todos os domingos às 10 horas, homenageando todos os espíritos aniversariantes do mês. Como se deve fazer para solicitar Nensai? Preenchendo o formulário de solicitação de Nensai. O que é Ireisai? Ireisai é o ofício religioso em sufrágio dos espíritos e linhagem de família. Ele é realizado na intenção de determinado espírito ou de todos os espíritos de sua linhagem mediante solicitação espontânea de seus descendentes, em toda ocasião que o descendente sentir necessidade de cultuar seu antepassado. Mesmo fora das datas de aniversário, de falecimento, ele é oficiado todos os domingos no solo sagrado, juntamente com os cultos de aniversário e falecimento. Sua solicitação também é feita por meio de um formulário apropriado. O que é Sorei Taisai? Sorei Taisai é o culto às almas dos antepassados, assentado no Soreisha, realizado no dia 2 de novembro. Entre os católicos, também se observa o costume de dedicar esse dia aos mortos, quando muitas pessoas visitam os túmulos
fazem limpeza, colocam flores e oram pela felicidade dos falecidos. É bom lembrar que existe também o culto mensal dos antepassados. Ele é realizado logo após o culto mensal de gratidão no primeiro domingo de cada mês no solo sagrado. Como cultuar um espírito no dia de finados que não tem assentamento no solo sagrado de Guarapiranga? Na unidade religiosa, pode ser realizado um pedido de prece para os espíritos inseridos num formulário que deve ser preenchido obedecendo a seguinte ordenação: linhagem paterna, depois linhagem materna, avós paternos, avós maternos, pai, mãe, filhos e, em casos excepcionais, tios, primos, amigos e conhecidos. Como preenchê-los corretamente? Se o membro for casado, nome do membro. Vamos dar um exemplo. Maria da Silva Oliveira. Nome do pai do marido, José Correia Oliveira. Nome da mãe do marido, Ana Barros Oliveira. Nome do pai do membro, Augusto Ramos da Silva. Nome da mãe do membro, Josefa Pérez da Silva. Qual seria a forma? Primeiro, família Oliveira, que é o paterno marido, família Barros, que é materno marido, família Silva, que é o paterno, e família Pérez, que é o materno. E se o membro for solteiro ou desquitado, que não use mais o nome do ex-marido? Deve cultuar a partir daquele item C, lembra que é a família Silva, paterno, e família Pérez, que é o materno. Uma nota. Vamos dar algumas notas. Primeira nota. Os homens devem cultuar normalmente os itens C e D. Depois a família da esposa, lado paterno e lado materno. Segunda nota. Em caso de divórcio ou viuvez com segundo casamento, passar a cultuar a nova família. Se quiser cultuar a antiga família, cultuá-la depois da família Pérez. No caso de terem tido filhos, este é que deve cultuar a família. No exemplo acima seria a família Oliveira. Terceiro, o ideal é cultuar por família, mas se quiser pode-se cultuar especificamente por ordem de afinidade. Qual é essa ordem? Deve ser a seguinte: primeiro pai, segundo mãe, terceiro filhos, quarto irmãos, quintos tios, sexto sobrinhos, sete primos, oito cunhados, nono amigos e por aí. Observação: caso se queira, pode-se começar cultuando bisavós e avós do lado paterno e materno. Outra nota: padrasto, madrasta, padrinho, madrinha, companheiro e enteado são cultuados como tais. Nota quinta: filhos falecidos. No caso de aborto, dar nome neutro ao feto pela ordem. Por exemplo, Darcy, primeiro filho, Juraci, segundo filho, etc, etc. E guardar o nome dado para os próximos cultos. Quando não souber a data, colocar dia 2 de novembro. Soreissache. Inicialmente, registramos que qualquer pessoa, desde que seja membro da Igreja Messiânica Mundial e maior de 21 anos, pode solicitar horaça. Entretanto, é importante que, neste caso, após a solicitação do Soreissache, o solicitante assuma a responsabilidade de realizar os cultos subsequentes, ou seja, Nensai, Ireissai e Soreitaissai. Essa responsabilidade representa um compromisso que o solicitante assume perante os ancestrais e antepassados que serão cultuados. Realizando-se o Soreissache de uma determinada família, todos os espíritos relacionados a esta família são assentados e aos poucos tornam-se sagrados. Pode-se solicitar horácio individual para amigos e conhecidos que tiverem mais afinidade com a nossa família. Eles serão sufragados como espíritos de suas respectivas famílias. Sobre o formulário de solicitação do Soreissache. Na questão do nome do espírito, quando não se sabe o nome do espírito, dá-se o nome escolhido de comum acordo pela família. Quando se trata de aborto e não se sabe o sexo, dá-se um nome que sirva para ambos os sexos. Nós já demos há pouco, Jaci, Darcy, Nadia, etc. Data de falecimento. Quando não se sabe a data de falecimento, escolhe-se uma data aproximada ou dia 2 de novembro. Na questão da idade ao falecer, com menos de um ano completo, escrever a idade 0 anos e não meses. Quando se conhece a idade, escreve-se a idade aproximada. Tipo de relacionamento. Respeitamos a vontade solicitante quanto à determinação do seu relacionamento como familiar ou parente, amigo ou conhecido, desde que esteja de acordo com a árvore genealógica. Algumas perguntas a respeito desse tema. Pessoa cujo sobrenome não era para ser este,
Como cultuar a linhagem familiar? Cultuar com o sobrenome atual e fazer também dos que foram negligenciados. Outra pergunta. Minha mãe era mendiga de uma cidade do interior. Meu pai, ele não sabia dizer quem era. Como não tinha sobrenome, deu-me o nome de uma família importante dessa cidade, que tinha até placa de rua com seu sobrenome. Mas que com o passar dos anos essa placa sumiu. Há algum problema em fazer Sorexace para esta linhagem? Olha, meu amigo, se esta linhagem foi extinta, reacendê-la é assumir a dívida. Outra pergunta, quando a esposa é messiânica, o marido não, ela assume o Sorexace do marido. Como proceder quando ele ingressar na igreja? Quando o marido se tornar membro da igreja, deverá ser feita a transferência do Sorexace para o seu nome. Dois messiânicos, caso ambos possuem Sorexace, o que fazer? O marido pode assumir o Sorexace da esposa, ela passa a integrar a linhagem dele. Em caso de gêmeos siameses, basta fazer apenas um Sorexace? Não. Os espíritos deverão ser cultuados separadamente, cada um com seu respectivo nome. Adotado que desconhece sua verdadeira linhagem familiar, como fazer Sorexace? E se sua mãe adotiva for solteira? Fazer da linhagem de quem o adotou. Em caso de adoção, é importante fazer o Sorexace da família biológica da criança adotada? Sim, pois precisamos agradecer aos ancestrais da família da criança adotada a chegada de mais um herdeiro. E a respeito do aborto? Seja aborto espontâneo ou provocado, deve ser feito o assentamento do espírito, pois fomos nós que geramos e interrompemos uma vida. A mulher que engravida em decorrência de estupro e aborta deve fazer o Sorexace? Sim, ela deverá cultuar o espírito do filho para salvá-lo. Na ficha de Sorexace deve ser preenchido o espaço onde está escrito família. E em caso de aborto de uma criança que foi fruto de um incesto, deve-se ou não fazer o Sorexace? Antes de fazer Sorexace, é preciso consultar o ministro responsável da unidade religiosa para saber o procedimento correto neste caso. Messiânica fez Sorexace e posteriormente casou-se. Como proceder no caso dela ter cultuado o aborto de um filho que teve com outro homem? Também deve buscar orientação com o responsável da unidade. Divorciada, não tendo legalmente mais sobrenome do ex-esposo e continua assinando com este sobrenome, deve cultuá-lo caso ele faleça? Se ela desfrutou-se desse ato, como status social e ganho monetário, tem dívida. Logo é bom cultuar. O melhor é retirar esse sobrenome, pois este foi rejeitado espiritualmente. A mulher separada judicialmente deve continuar usando o sobrenome do ex-marido em relação a Sorexace? Olha, segundo a lei civil brasileira, a mulher separada judicialmente é obrigada a tirar o sobrenome do ex-marido. Portanto, ao tirá-lo, ela deverá fazer a devida alteração do nome do solicitante do Sorexace e enviar à sede central a ficha de correção. Em caso de separação do casal, é necessário cultuar os antepassados do ex-marido e vice-versa? Qual seria a responsabilidade do solicitante em relação aos cultos? Se o casal tem filhos, é porque existe o elo espiritual entre pais e filhos, devido à consanguinidade. Então o ex-marido e a ex-esposa devem continuar os cultos normalmente. Se o casal não tem filhos, a separação rompe o elo espiritual, pois não existe laços consanguíneos. Então cada qual deverá responsabilizar-se pelos seus respectivos antepassados. Se o ex-marido deseja cultuar os espíritos da linhagem da família da ex-esposa ou vice-versa, poderá fazê-lo, transformando a categoria de relacionamento do solicitante de família parente para amigo conhecido. Como devem proceder em relação aos antepassados das pessoas que vivem maritalmente? Se tiverem filhos, existe uma ligação consanguínea e, portanto, há elo espiritual entre o casal. Mesmo que não haja filho espiritualmente falando, a responsabilidade é a mesma de um casal legalmente unido e o Sorexace é assumido pelo marido. Em caso de viuvez, se houver o segundo casamento, como proceder? E se o casal tiver filho, e se não estiver, mantém o Sorexace do primeiro casamento? Quando não há segundo casamento, ou seja, o marido é falecido, a viúva assume a responsabilidade do Sorexace, isto é, passa a ser a solicitante e faz a inclusão do nome do esposo. Agora, quando a esposa é falecida, o Sorexace é mantida no nome do marido, incluindo-se a esposa. Os filhos falecidos,
Como é que deve ser feito? Deve ser incluídos na linhagem da família paterna do pai. O filho mais velho, acontecendo o falecimento do pai e da mãe, ou a filho ou filha, mais velha, messiânica, o messiânico, assume a responsabilidade sobre esse sache deles, transferindo para o seu nome. Caso o filho ou a filha não seja messiânico ou messiânica, ou seja, menor de idade, é aconselhável procurar o setor respectivo para maiores esclarecimentos. Quando houver um segundo casamento, primeira situação, viúvo com viúva, os dois devem conscientizar-se de que cada um deve manter o registro já feito. Alternativa, o viúvo assume integralmente a responsabilidade do registro feito pela nova esposa, transferindo o nome do solicitante para o dele. Outra situação, o viúvo com solteira. O ideal é que a atual esposa concorde com o marido, faça cultos para a falecida esposa. Outra situação, o solteiro com viúva. O marido deve estar consciente de que deverá assumir a responsabilidade do registro feito pela esposa, transferindo para si o nome do solicitante. Caso não se tenha chegado a nenhum acordo, é aconselhável procurar o setor respectivo para as devidas orientações. Uma outra pergunta que é feita, e eu até faço uma resposta breve, é o seguinte: desde o tempo do meu pai morava em nossa casa uma pessoa que era tratada como se fosse da família, embora não tivesse nenhum laço consanguíneo conosco. Ela faleceu há 10 anos e não possuía nenhum parente. Eu tenho muita pena e gostaria de realizar a oraça para o seu espírito. Se é possível? Resposta: sim. Ministrador de orei diário em hospital, que participa ativamente na passagem, na morte, de hospitalizados, deve fazer para estes os cultos de espírito novo? O ideal é encaminhar família à fé messiânica e deixar que este faça os ofícios religiosos dos seus antepassados. Devemos evitar de fazer, mesmo que seja amigo. Aliás, nesse caso, cabe a reflexão sobre a diretriz da nossa igreja. Ministrando jorei para formar pessoas úteis a Deus. Espírito do qual se conhece apenas o nome pode ser cultuado? Em Sorei-Sache, não. Falecido não messiânico pode ter Sorei-Sache? O que é assentamento e sagração? Falecido não messiânico pode ter Sorei-Sache? Pode. Pode por quê? Porque este assentado ganha a oportunidade de ser otorgado no mundo espiritual. O que é assentamento? Assentamento de um espírito é o processo de assentá-lo num soreixa, ou seja, isso no caso, nós estamos falando, né, de unidade de solo sagrado, ou seja, de registrá-lo e abrigá-lo em solo sagrado. Sagração de um espírito é investir neste por meio de cultos e dedicação ao serviço divino. Também existe assentamento e sagração no lar, mais especificamente em Mitamaiá. Um antepassado que não pertencia em vida à Igreja Messiânica Mundial aceitará o Sorei-Sache feito para ele? Olha, em primeiro lugar, devemos orar diante do altar, solicitando a esse Espírito que aceite a oração de acordo com a liturgia da nossa igreja. Só depois disso é que devemos solicitar o Sorei-Sache. Um membro quer fazer Sorei-Sache de sua avó, que em vida era muito ligada à religião católica e não aceitava a ideia de vir a ser cultuada pelo ritual da nossa igreja. Como proceder? Esse membro deve levar seu pensamento a Deus, a Meixo Sama, e ligar mentalmente sua vontade ao espírito da avó. O Sorei-Sache é um caminho para que nossos antepassados recebam luz. Ele não é uma obrigação, mas sim um convite. Aos poucos o espírito vai aceitando as preces feitas em nossa religião. Nada melhor que ter um abrigo com muita luz e calor, não é verdade? Mas sendo muito apegado a uma determinada religião, né, então, além de assentá-lo e sagrá-lo num soreixa do solo sagrado da nossa igreja, deve-se cultuá-lo também segundo aquele credo dela. Falecido que não tinha religião, aceita Sorei-Sache para si, convém lembrar que não ter religião é sinônimo de sofrimento, que é algo nada agradável, não é verdade? E que Sorei-Sache é oferecimento de uma corda de salvação. O que os membros da igreja que não têm parente messiânico e gostariam que o sufrágio aos seus ancestrais não sofresse interrupção após sua morte, devem fazer?
Messiânico único da família, por exemplo, como se garantir após a morte? A Igreja Messiânica Mundial tem um ofício religioso chamado de sufrágio perpétuo, também conhecido por Soreissash perpétuo ou também chamado de Eidai Gosh, que consiste em transferir todos os registros do seu Soreissash para a Igreja, para que esta se responsabilize eternamente pelos cultos para o espírito da pessoa e de seus ancestrais. Para solicitá-la é necessário entrar em contato com o ministro responsável da unidade religiosa para receber as devidas orientações e como o valor também das despesas necessárias à realização de dos cultos, né? No entanto, embora se possa fazer o Eidai Gosh, é bom não esquecer, isso é bom não esquecer, que o maior tesouro é a gratidão alheia. Lar, Mitamaiá. O que significa Mitamaiá? Lar e solo sagrado são ligados por forte elo através do altar messiânico do lar, isto é, da entronização da imagem da luz divina no lar, donde se recebe a força de Deus. Mitamaiá, ou altar dos ancestrais, é o santuário dos antepassados do lar, ou ainda é a utilização deste como moradia para servir a obra divina no mundo espiritual, assim como moradia nossa aqui no mundo material, que se utiliza a nossa casa, né, no mundo material, é uma moradia para quê? Para servir a obra divina no mundo material. Dessa forma, tanto os ancestrais no mundo espiritual como seus descendentes no mundo espiritual, formando uma unidade, eles podem dedicar na obra divina de salvação. Dessa forma, tanto os ancestrais no mundo espiritual como seus descendentes no mundo material, formando uma unidade, podem dedicar na obra divina de salvação. Os espíritos cujos descendentes possuem a imagem divina e o Mitamaiá são automaticamente assentados. Isso faz com que eles possam melhor proteger os descendentes de sua linhagem. Mitamaiá, que integra o altar messiânico do lar, é composto de uma morada dentro da qual consta o Goreide, isto é, 3 assentos de espíritos. Neles são realizados ofícios religiosos de acordo com a liturgia da Igreja Messiânica Mundial. Um outro componente litúrgico, também relacionado com o assentamento e sagração dos espíritos falecidos realizados no lar, é Mitamashiro. Observe um altar messiânico do lar com Mitamaiá. Aquela caixa de madeira depositada em cima do móvel. Observe um goreje, ou seja, um elemento litúrgico responsável pelo assentamento dos antepassados no lar, que fica contido dentro do Mitamaiá. Observe o Mitamashiro, isto é, o elemento litúrgico responsável pelo assentamento e sagração do espírito recém-falecido, que fica fora do Mitamaiá. Observe o formulário de solicitação dos assentos dos espíritos no Mitamaiá. Basta preencher este formulário para se obter o Mitamaiá? Não. O membro deve fazer o Soreissash do tronco familiar e pedir a imagem divina do lar. Qual a importância do Mitamaiá? Ele é valoroso porque representa o paraíso terrestre. Provoca elevação e evita degradações como a fome, a sede, o roubo, a maldade, o alcoolismo e a hibridação. Algumas perguntas mais a respeito. Qual a condição para se solicitar Mitamaiá? É necessário que o marido seja messiânico ou basta que ele concorde? Condição ideal é lar de luz. Ou seja, os integrantes todos da família solicitante têm de ser membros. Porém, desde que o marido e os demais da família concordem, é possível fazer a solicitação. Mas, nesse caso, deve-se consultar o responsável da unidade religiosa para uma orientação condizente com a situação. Pois o ideal mesmo é dedicar para ter permissão de encaminhar a família à fé messiânica. Isso ocorrendo, o marido é que deve fazer solicitação desta morada dos ancestrais em seu lar. Se o casal só tiver filhas e estas não forem membros da igreja, é permitido o recebimento do Mitamaiá? Como proceder nesses casos? O casal poderá receber o Mitamaiá mesmo que as filhas não sejam messiânicas. O importante é deixá-las a par da importância de se continuar, cultuando a linhagem espiritual da família. Com o falecimento dos pais, uma vez que as filhas não são membros da igreja, o Mitamaiá deverá ser devolvido à sede central. Outra pergunta, o casal que vive maritalmente pode receber o Mitamaiá?
Sim, pois cria-se elo espiritual a partir da união. Todavia, convém que o ministro analise cada caso. Mulher solteira pode ter mitamaiá? Se messiânica, sim. Todos os espíritos familiares solicitados no Soreixá estão assentados no Soreixa? Assentados também no mitamaiá? No santuário dos antepassados, Soreixa, estão assentados todos os familiares, parentes, amigos e conhecidos, né, e membros pioneiros, solicitados pelos membros de nossa igreja. No mitamaiá, não. Eles estão assentados exclusivamente, somente os familiares e parentes da família do solicitante. Atualmente, pela legislação brasileira, a mulher não necessita mais utilizar o sobrenome do marido. Neste caso, como se deve proceder em relação aos antepassados da esposa por ocasião do recebimento do mitamaiá? Para fins de registro do Soreiçache ou recebimento do mitamaiá, o setor de Soreiçache acrescenta ao sobrenome da mulher o sobrenome do marido, pois espiritualmente falando, ela, pelo casamento, passa a pertencer à linhagem do esposo. Os antepassados da esposa ficam assentados à esquerda de quem olha para o mitamaiá, local reservado para os parentes afins do solicitante. Esposa falecida que casada na messiânica não adotou o sobrenome do marido, é cultuada no mitamaiá deste? Sim, embora possa ter problema com os moradores deste, né? Pois provavelmente a razão deve envolver apego que desmereça a linhagem familiar. Uma criança ao nascer foi registrada apenas com o sobrenome da mãe. O pai recebera sobrenome diferente do sobrenome do avô. Olha a complicação. No caso da solicitação do Gorejo, em que linhagem ele deve ser solicitado? Do avô, do pai ou da mãe? O ideal é verificar o sobrenome do bisavô paterno do proponente, não importando se ele tenha sobrenome diferente ou não. Neste caso, respeitamos a relação consanguínea, seja qual for o sobrenome. Nesse caso, ao solicitar o Soreiçache ou mitamaiá, deve-se acrescentar ao nome do solicitante o sobrenome do bisavô. No caso de ser de filho adotivo, deve solicitar o mitamaiá em nome de sua linhagem biológica ou da que o adotou. Seja adoção simples ou plena, o filho adotivo tem o direito e principalmente a responsabilidade espiritual igual a dos filhos legítimos. Então, o filho adotivo quer solicitar o mitamaiá da família adotante, uma situação. Essa solicitação deve ser feita pelo nome da linhagem familiar dos pais adotivos, pois o filho adotado já faz parte daquela família. Outro caso, o filho adotivo quer solicitar o mitamaiá, mas na linhagem biológica dele. Esta solicitação deverá ser feita pelo nome da linhagem biológica. Nesse caso, é preciso haver concordância por parte dos pais adotivos. Irmã falecida de um messiânico consanguínea, apenas por parte de mãe, faz parte do seu tronco familiar? Ela tem assento de sagração no mitamaiá deste irmão? E Soreiçache também? Vamos por etapa. Na questão do tronco familiar, não, porque o tronco familiar é linhagem paterna. No que diz respeito à assentação e sagração no mitamaiá desse irmão, sim, porque como possui mesma linhagem materna, é parente afim, de onde faz parte do Gorejo. No que diz respeito ao Soreiçache, sim também, desde que ele tenha feito Soreiçache da linhagem materna ou de algum espírito desta. Messiânica solteira que tem mitamaiá, falece ou casa com pessoa que não tem morada dos ancestrais, o que ocorre com o seu mitamaiá? No caso de falecimento, se ninguém assume, ele é queimado. No caso do casamento, também é queimado, pois o marido deve solicitar morada dos ancestrais para esta nova família criada. Mitamaiá não tem nada assim, como se fosse, não tem algo de machista, não? Gerar ventre e dar à luz uma criança não é algo sublime? Espírito que nasce mulher tem essa permissão para cumprir sua missão e assim aprimorar. Já o espírito que nasce, né, homem, cabe ser instrumento de determinação do sexo do rebento e dar continuidade à linhagem. Não são XY?
Porém, mesmo olhando pela ótica de que existem missões diferentes para o sexo masculino e o sexo feminino, isso não quer dizer, não quer dizer que a liturgia seja desenvolvida por Nidai Sama no Oriente e que não deu a sofrer o cruzamento do horizontal do Ocidente. Aliás, este já vem ocorrendo com, por exemplo, a retirada da adoração zenguezante que foi criada por Meixo Sama dos nossos cultos. É necessário fazer soreisashi de amigos e conhecidos falecidos e antepassados da esposa para que estes sejam cultuados e desfrutem dos alimentos do Mitamayá? Olha, os parentes das esposas já estão assentados no Goreja. Logo são cultuados e desfrutam do servir messiânico. Os amigos podem ser convidados, basta dizer para os seus antepassados que sirvam e ofereçam a estes. Devemos cultuar amigos conhecidos no Mitamayá? No Mitamayá em nosso lar, foi-nos permitido assentar somente espíritos de familiares e parentes. Os espíritos de amigos e conhecidos que têm soreisashi são cultuados nos santuários antepassados no solo sagrado do Brasil. Messiânico casado que tem Mitamayá em seu lar deve falar o que diante deste? Qual a ordem de menções individuais e dos linhares familiares dele? Deve-se dirigir ao antepassado de maior elo espiritual e agradecer a proteção deles. Ao oferecê-las, é importante fazê-lo com palavras e pensamentos, como por exemplo, por favor, sirvam-se. Ou fulano de tal, sirva-se juntamente com os outros espíritos. Messiânico que não possui Mitamayá deve fazer com bastante sentimento prato de comida e deixar em algum lugar da casa no sentido de oferecê-lo aos seus antepassados? Não, pois atrai qualquer espírito faminto, qualquer. Quanto mais Mitamayá numa mesma casa é melhor? Quando se solicita a imagem do lar e o Mitamayá, a solicitação é feita em nome do chefe da família, representante da mãe e dos filhos, pois a imagem e o Mitamayá pertence à família e não somente a uma pessoa. Assentamento. O que significa assentamento? O assentamento do espírito da pessoa recém-falecida é a cerimônia da qual o espírito que desencarnou é assentado no Mitamashiro. É bom lembrar que assentar no lar um espírito falecido só é possível em lar com lar da luz, com luz da imagem divina, e o Mitamayá. Se o nosso pensamento é que se transporta ao lugar onde o espírito se encontra no mundo espiritual, então qual a função do Mitamashiro? Mitamashiro é a denominação do assento dos antepassados no altar. Quando fazemos oração, solicitamos aos espíritos que tomem assento neste Mitamashiro. Isso não significa que o espírito vai entrar nesse objeto. O que acontece, pessoal, é que através das nossas orações estabelece uma relação entre esse Mitamashiro e o mundo espiritual. É através dele, então, que o nosso pensamento vai se ligar com os nossos antepassados. Os espíritos familiares e parentes da esposa, como os sogros, podem ser assentados no Mitamashiro? E no Mitamayá da família do marido? Não, uma vez que os sogros pertencem a uma outra linhagem familiar. Agora, no Mitamayá da família do marido, sim, pois após ser feito o Shirei Saishi, automaticamente, ao completar 50 dias, o espírito é transferido para o assento dos parentes afins no Mitamayá da família do marido. Qual deve ser assentado em Mitamashiro? Quem deve ser assentado em Mitamashiro? Avós, pais, filhos, filha se solteira, irmãos e irmã se solteira, sogra que vive sob a tutela material e espiritual, linhagem da esposa? Não. Como realizar o assentamento por meio do Mitamashiro? Há duas cerimônias, uma no cemitério e outra na residência. Na cerimônia do cemitério, se deve instalar o Mitamashiro na cabeceira da urna funerária e introduzir na abertura do mesmo o papel sulfite devidamente preenchido. Após a cerimônia do funeral, cobrir o Mitamashiro com um pano branco, conduzindo até o local do sepultamento. Terminada a cerimônia de assentamento, cobrir o Mitamashiro com um pano branco e levá-lo imediatamente de volta ao lar, logo após o encerramento do enterro. Agora, na residência,
esta cerimônia se deve instalar mitamashiro do lado direito do altar dos ancestrais, sobre pano branco, onde permanecerá até o 50º dia. E, em caso do espaço ser pequeno, colocá-lo em cima de uma mesa ao lado deste oratório dos antepassados. Sagração. No lar, a sagração deve ser realizada em determinadas datas: 10, 20, 30, 40 dias, 50 e 100 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos, diários, mensais e anual. Para finalizar, nós passamos por esses 3 DVDs e esperamos que vocês tenham aproveitado bastante e, com isso, tendo conhecido uma boa parte dos fenômenos espirituais, possam, além de cultuar melhor os seus antepassados e assim, recebendo proteção, e os dois, um do lado material e outro no mundo espiritual, né, numa corrente de união, possam assim, cada vez mais ajudar a construir o paraíso na Terra. Assim, em particular, eu espero que cada um de nós tenha se colocado após estas 3 palestras com disposição, com vontade de melhor servir a obra divina e os antepassados possam ter sido um caminho muito bom para isso. Até breve.